tão maravilhoso. Confiar, né? Nós temos que ter fé também, né? E assim eu quero convidar aqui o irmão Dionísio para estar fazendo oração pelos enfermos, inclusive para mim, porque essa noite, 3 horas da manhã, ainda estava no UPA. Não, no UPA não, no Einstein. Agora me ensinou o caminho aqui. Os irmãos estejam com todos os enfermos, tá bom? Vamos passar aqui. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Meus amados, vamos orar. Todos nós carecemos das orações. Então vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, o Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o nosso Deus. Abençoa os enfermos, Pai. Abençoa aqueles que têm pecado, aqueles que estão com dificuldade. Oh, meu Deus, venha a tuas mãos, pastor, nos guarda, nos livra, nos cobre debaixo do precioso sangue de Jesus. Abençoa a tua igreja, de modo geral, os adolescentes, os jovens, os senhores da história, os idosos. Deus, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim eu passo para o pastor. Estou orando com o irmão Manuel para trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez, Papai, clamamos a Ti, Senhor. Aleluia. Prova, Pai amado, da vida do Teu Filho, Senhor, a qual será ministro da Tua palavra. Continua, Pai amado, usando, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para vidas, Pai amado, que se fazem presente, quanto para essas vidas, Pai amado, que estão, Senhor, no canal desta igreja. Senhor, que tudo aquilo, Pai amado, que o Seu Filho estudou, Senhor, e tudo aquilo, Pai amado, que o Teu Espírito revelou, Senhor, dê graça, Senhor, para o Teu Filho, Senhor, transmitir a sua inerrante, infalível e substituível palavra nesta noite. Amém? Fique de pé, querido, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Com felicidade, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui junto com vocês, para junto adorar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ontem à noite, a irmã Lídia me procurou para me informar que hoje estaria trazendo uma porção da palavra de Deus. Glória a Jesus. Passei a manhã, quase o dia todo fora de casa, mas quando eu cheguei, peguei a Bíblia e pensei e disse ao Senhor: onde irei trazer uma porção da tua palavra? Porque quem lê a Bíblia, meus queridos irmãos, nós encontramos vários textos tão maravilhoso para nós se deleitar na presença do Senhor. Então veio em minha mente, no livro de Ruth, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 por diante. Livro de Ruth, livro histórico. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ler do capítulo, do verso 15 por diante. E pelo que diz, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta-te também, pois a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me estende, para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que vou, aonde quer que tu for, irei eu. Aonde quer que
ali posarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morra, morrerei eu, e ali será sepultado. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outras coisas que não seja a morte me separem de ti. E vendo ela, pois que de todas estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso, quer dizer, a Noêmia deixou de falar nisso, e assim, pois, foram-se anos até chegar em Belém. E sucedeu que, entrando ela em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, e disse: não és a Noêmia? Porém, ela lhe dizia: não me chame Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então nós vemos uma história do início, 3 mulheres desprovidas de tudo, meus queridos irmãos. Orfa, Ruth e a Noemi, 3 mulheres viúvas. E a Bíblia, ela é bem clara em nos dizer que nós vemos ali o marido de Noemi, chamado-se Abimeleque. E a Bíblia diz que nos dias que os juízes reinavam, então houve uma grande fome em Belém da Judéia. E ali nós vemos que aquele chefe de família, junto com a sua esposa e os seus 2 filhos, foram para outras terras. Eles foram para a terra dos Moabitas. E quem eram os Moabitas? Povo idólatra que não obedecia a Deus. Era um povo pagão, descendente das filhas de Ló. E a Bíblia nos diz que ele ali chegando, como sempre, meus queridos irmãos, quando alguém está em uma cidade que as coisas não estão boas, ele sempre migra para outra cidade, outro estado, outros países. Quando os nordestinos vieram para São Paulo, atender a sorte, a tentar, melhor dizer, a sorte em São Paulo, há anos atrás. Hoje é diferente. Muitos não estão vindo mais, já estão voltando para as suas terras de origem. Mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitos vinham, porque aqui em São Paulo era um lugar que dava muitos empregos. Eu lembro-me, há 37 anos, quando eu cheguei em São Paulo, você procurava aonde queria trabalhar. Nas portas das empresas tinha a chapeira com vários profissão, precisando de profissional. Então o que aconteceu foi isso, com aquele chefe de família, junto com os seus filhos e a sua esposa. Mas como a esposa era obediente, foi submissa ao seu marido e para as terras dos Moabitas, e lá ficaram trabalhando. A Bíblia diz que morreu o esposo da Noemi. Então seus filhos casaram com moças moabitas. A tradição judaica ela não permitia, mas o seu pai, que sempre aconselhava, já era falecido, e eles acharam por bem, meus queridos irmãos, de casar com moças moabitas. E quase 10 anos, a Bíblia diz, depois vieram aparecer os 2. Agora ficaram 3 mulheres viúvas, desprovidas de tudo, meus queridos irmãos. Não tinha terra para trabalhar, não tinha marido para trabalhar, para trazer o sustento,
concedida para abençoar. Há poucos minutos eu estava ouvindo o testemunho e eu estava meditando nessa parte, meus queridos irmãos, do jeito que Deus, Ele opera na vida do ser humano. Ele quer só encontrar um lugar no coração arrependido para que o Espírito Santo faça morada e as bênçãos de Deus virá sobre a vida dele e dela, meus queridos irmãos. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que o abençoa, é o Deus que primeiramente Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e faz o crente prosperar na terra. Porque Jesus Cristo falou e Mateus escreveu: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e ali mais coisas serão acrescentadas. Então aquela mulher chamada-se Ruth, ela buscou a justiça de Deus, que ela aprendeu com a sua sogra. Eu acredito que ela tinha uma intimidade muito grande com a sua sogra, e quando a sogra despediu dela, ela disse: olha, não me fale essas coisas, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Nós olhando, meus queridos irmãos, para o judaísmo, nós vimos que ela não pertencia a Israel, mas ela tinha se convertido, ela acreditava no Deus de Israel, que podia prover todas as coisas para o arrime da sua vida, e ela persistiu a não deixar a sua sogra. Quantas vezes tem pessoas que falam tão mal da sogra? Aí na terça-feira o nosso pastor estava falando sobre isso, meus queridos irmãos. Mas aquela mulher, ela tinha uma intimidade com a sua sogra, e ela não quis se apartar dela, porque ela tinha ouvido as boas notícias do Deus de Israel. Como é bom falar do amor de Deus para as pessoas. Nós não sabemos qual a semente poderá nascer, mas a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Agora a pessoa olhar assim um pedaço de pão, ele vai se diluir com poucas horas dentro da água, mas aqui que está falando é a semente, que ele sempre jogava, meus queridos irmãos, no dia da chuva, ele jogava a semente nas águas, e quando as águas baixavam, a semente parava, então crescia ali o trigo para aqueles que não tinham terra, e lá colher para o seu alimento. E aqui nós vimos que Ruth não largou a sua sogra, disse: olha, não me fale dessas coisas. Quando começou a aconselhar ela, dizendo: volta para o teu povo, volta para os teus deuses, porque elas adoravam Deus estranho, meus queridos irmãos. Mas depois de convertido, não, agora eu vou adorar o Deus de Israel. Assim falava Ruth, e seguiu os passos daquela mulher que tinha o perfil de uma mulher cristã, meus queridos irmãos. Como é maravilhoso a pessoa ter o perfil de um crente, que por onde ele passa, alguém olha e diz: ali vai um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, por causa da sua conduta, da sua moral, do seu perfil, ele mostra que é o servo de Deus. E aqui aquela mulher, ela demonstrava ser uma mulher de Deus. E Ruth, ouvindo isso, ela falou para ela: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Aonde você for, ali estou eu.
quando ela chegou em Belém, uma cidade pequena, e quando Noemi chegou, o povo daquela cidade conhecia ela, porque acredito eu, a Bíblia não relata, mas acredito eu, que ela tinha nascido e criado naquela cidade. E quando ela chegou, então o povo ficou alegre olhando. Olha, você sabe quem chegou? Noemi está de volta. Ela disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, que tão grande amargura o Todo-Poderoso me tem dado. Mas ela não esperava que ela ia passar por aquele processo, mas as bênçãos viriam sobre a vida dela. Quantas pessoas não têm passado por isso? Quantos que migraram em outros estados para São Paulo, chegaram aqui e não encontraram mil maravilhas não, passaram por um processo difícil, mas eles persistiram e a bênção de Deus veio sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque Deus é aquele que abençoa o seu povo. E a Bíblia nos diz que ela, a Ruth, sendo ainda uma senhora jovem, de coragem, Noemi já era uma mulher, com a idade avançada, e ela disse: olha, eu ainda, se eu me casar, não tenho mais filhos, se tiver filho, ele, ainda que cresça, não poderá ser o seu remidor, porque naquela época, a moça que casasse e não tivesse filho, o cunhado poderia casar com ela para gerar filho, mas ali não tinha nenhuma descendência dela. A Noemi já era de uma certa idade, mas ela não quis saber disso. Ela esperava no Todo-Poderoso, no Deus de Israel. E quando chegou em Belém, meus queridos irmãos, a Ruth não ficou de braço cruzado. O que nós vamos fazer aqui? Eu não conheço esse povo, mas, meus queridos irmãos, era no dia da colheita. Ela chegou no tempo que ela estava colhendo trigo, estava colhendo a cevada, e agora a sua sogra falou com ela: você vai para o campo. E lá, meus queridos irmãos, naquela época, na época da colheita, então aqueles molhos mais fracos deixava de lado para aqueles necessitados, banhasse e levasse para a sua casa, para o seu arrimo. E ali estava Ruth apoiando entre as fileiras, entre as jovens, porque lá era separado naquela época. No caso das mulheres casadas só trabalhava as mulheres casadas, das moças só trabalhava as moças, era tudo separado, os homens também separados. Mas ali estava aquela jovem senhora chamada Ruth, colhendo espiga. E um certo dia ela chegou mais cedo em casa, e a sua sogra perguntou por que voltasse mais cedo. Mas ali, meus queridos irmãos, Boaz tinha passado por lá, tinha visto aquela moça, ele olhou para ela, achou graça naquela moça e perguntou para os seus trabalhadores: quem é essa moça? E ele disse: é a Moabita, que veio com a Noemi. E ele disse: olha, deixa cair os molhos melhor, para que ela volte mais cedo para a sua casa. E assim foi, deixando os molhos melhor, e ela colhia mais depressa e voltava, só ficava um pouco em casa e voltava novamente. Aí, meus queridos irmãos, a bênção de Deus veio para Ruth. Então aquele homem, que a Bíblia diz que era um homem poderoso, era um homem forte, era um homem valente, era um homem que tinha um poder aquisitivo, achou graça, e antes daquela jovem senhora, casou com ela. Agora a bênção chegou na casa tanto de Noemi como na casa de Ruth, meus queridos irmãos. Aquela escassez
do falecido. E ali, quando ele chegou, então ele remiu aquela mulher e então mandou voltar toda a terra do seu parente para Noemi. E ali, meus queridos irmãos, acabou a escassez de fome, porque Deus é aquele que abençoa o seu povo. Ele usou a Ruth para abençoar Noemi. Veja como Deus faz. Uma mulher estrangeira, mas foi uma mulher que acreditou no Deus de Israel. Quantas vezes façamos tanta diferença de pessoa, mas é aquele que dá um lugar, meus queridos irmãos, para que Deus faça morada. Ele pode ser de qualquer raça humana, mas dando lugar, Deus opera e levanta ele. Porque a Bíblia diz que Deus levanta o pequeno no futuro, e ele necessitado, e vai sentar em lugar de príncipe. É Deus que faz isso na nossa vida. Talvez ficamos preocupados com o que comer, com o que beber, o dia de amanhã. Mas a Bíblia é bem certa que Deus cuida do seu povo. Quando nós obedecemos a sua palavra, então Deus o abençoa, o seu povo, porque aqui nós vemos, e quando Boaz chegou no campo, ele trouxe uma saudação para os seus empregados. E aqui no capítulo 2 e o verso 4, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos seus empregados: o Senhor seja convosco. E os empregados responderam: o Senhor te abençoe. Olha que saudação de um patrão para o empregado, e o empregado para o patrão. Muitas vezes falamos mal do patrão, e o patrão às vezes fala mal do empregado, mas aqui nós vemos uma união do patrão chegando no serviço, encontrando todos os empregados trabalhando. Ele não estava escondido, não estava fazendo hora, não, estava trabalhando. E ele disse esta saudação: o Senhor seja convosco. Porque eram muitos empregados, e os empregados responderam para ele: e o Senhor te abençoe. E o Senhor Deus vai abençoando a cada irmão, a cada irmã, encontrando lá as bênçãos de Deus virá sobre a nossa vida. Confia no Senhor, espera nele, e ele concederá o desejo do teu coração. Isso, salmista. Acredite na palavra, confia no Senhor, e ele vai te abençoar. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, né? Precisamos agir como Ruth, né? Porque às vezes a gente não dá muita atenção nos nossos familiares, que precisa da gente assim, ó, lá. Vamos para onde? Assim, para a só para dentro. Tá bom? Eu quero agradecer a todos que aqui esteve nesta noite, né? A louvar do Senhor. Agradecer a nossa irmã Tânia, né, por ter levado, né? E o irmão Manuel por ter trazido essa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Essa mais que o pastor está dando término. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Seja grato ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Manuel. Amém? Não sei como ele não falou que deixou 3, 4 minutos na casa, né? Que ele usa essa frase às vezes. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando também a vida das nossas irmãs, a irmã Lida, a irmã Tânia, a irmã Marta, que estão
na frente deste trabalho, amém? Querido, redobre as suas atenções aqui, por favor, amém? Amanhã é sexta-feira, amém? Amanhã nós temos vigília no sítio Canaã. O ônibus passa aqui entre 10h30 até as 11 horas, ou 22h30 até as 23 horas, amém, queridos? Se você não foi, vá, é muito bom a vigília do sítio Canaã. Recentemente estivemos presentes, né, pastor? Numa vigília que teve da nossa regional 4, né, pastor Gilson? Aonde o Senhor mais uma vez se fez notório naquele lugar, amém? Então fica um convite. Talvez você não tenha para onde ir amanhã. Olha aí, ônibus grátis, né? Entrada franca, amém? E a presença de Cristo no meio de vós naquele lugar, amém, querido? No sábado, amém? No sábado nós temos um evento, amém? Na nossa regional 4, amém? O evento na nossa regional 4 com o departamento infantil, amém? Então o pastor já jogou lá nos grupos da igreja, que eu vi que ele jogou, já tem todo o layout pronto, amém, queridos? Tem até que usar uma camisa meio laranja lá os pastores, né? É para ficar de seta para as crianças. A hora que a criança estiver perdida, viu o irmão com a camisa laranja, ela fala, é o pastor, já jogou ele lá. Amém, queridos? Então na regional 4, amanhã não, no sábado, amém? Todas as mamães, amém? Que tem as suas crianças que fazem parte da nossa igreja, procura a nossa irmã Elaine, amém? Amém? Que a nossa irmã Elaine, amém? Que ele está na frente desse trabalho infantil aqui da nossa igreja e conduzirá juntamente com as mães que queiram participar até a nossa regional 4, que fica ali no Jardim São João, amém? Domingo pela manhã, amém, queridos? Domingo pela manhã, consagração, escola bíblica dominical, amém? E depois segue-se os trabalhos, amém? Se coloca de pé, por gentileza, queridos, amém? Se coloca de pé, sair daqui de Posse de Vitória, querido, nessa noite, amém? Saia daqui de Posse de Vitória, que é mais uma noite que os céus, amém? Que os céus trabalhou a nosso favor. Nós precisamos se alegrar na presença do Senhor. Às vezes parece que estamos desmotivados, parece que estamos cansados, mas o céu não se cansa, o céu não fica desmotivado. O guarda fiel de Israel não dorme, não bosqueneja. Então creia que Ele está agindo em nosso favor. É necessário crer, é necessário tomar posse dessa palavra. Amém, queridos? Quem sabe é uma noite de restauração na tua casa. Quem sabe é nessa noite que você para de pegar as espigas e tem banquete do céu. O céu trabalha com palavra, o céu não trabalha com tempo. Olha o testemunho da nossa irmã Tati, testemunho maravilhoso. Vamos até ela chupar um sorvete qualquer dia, né, Tati? Tem promoção? Amém? Como é que está rolando uma promoção, né, mãe? Tem para a mocinha, tem para as crianças, tem para os jovens. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Já do Agostinho. Amém? E creio que a loja dá um brinco, porque o Agostinho é muito cuidadoso com as coisas que ele faz. Ele fez um trabalho na minha casa, ele é bem cuidadoso mesmo, Agostinho. Dá prazer ver o Agostinho trabalhando. E tudo dele é novo, né? Uma tomada ele não quer recuperar, não. Vai lá, compra uma tomada nova. Tá? Que Deus continue derramando todas as partes de bênção lá. Feche os teus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, grato a Ti, Papai amado, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Grato a Ti, Senhor, por cada vida, Papai, que está aqui presente, Senhor, nesta noite. Grato a Ti, Papai, pelos louvores que foram entoados a Ti. Grato a Ti, Senhor, pela vida do pastor Manuel, o qual foi porta-voz da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Grato a Ti, Papai amado, Pai querido, pelas as vidas que estão na live, Pai amado, adorando a Ti, juntamente conosco. Mas agora, Pai amado, rogamos a Ti,
louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos, a liderança, os irmãos que estão também participando conosco através do canal da igreja, e também pela vida do pastor Manuel, que foi canal de bênção. Amém, amados? Pediremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, Ele será por nós. Tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.